Olá, gente, boa noite. Então, me pediram para fazer uma relação entre o novembro e dezembro, né? O mês da consciência negra e o mês do advento para os cristãos. E o meu desafio hoje vai ser justamente esse. Eu queria dar um oi pro pessoal que está chegando aí, mas eu não estou conseguindo ver, né? Porque eu estou concentrado, mas queria dar um alô pro pessoal. É um vídeo só teste, aonde eu quero fazer essa relação entre o mês de novembro e o mês de dezembro. Então, a ideia é justamente qual? Né? Eu queria que o pessoal que está entrando esquecesse de dar o like, até para eu saber que vocês estiveram aí, né? Porque eu não estou vendo, né? Mas eu queria saber, queria agradecer o pessoal que está chegando aí. Então, é a relação, né? Em termos de analogia. Compreender a literatura bíblica e compreender a experiência africana é compreender o processo de escravidão e de cativo que esteve presente nos povos da Bíblia, vários povos que foram escravizados, que foram levados em cativos, expropriados em sua terra, na sua riqueza cultural, na sua riqueza simbólica, e foram levados cativos para outros povos, por outros povos, para outras terras, para outras regiões. Obviamente que é uma analogia muito simples de se fazer isso com relação aos povos africanos que também foram invadidos, foram escravizados e foram levados como cativos para terras estranhas, por povos estrangeiros, para terras estranhas, às vezes para suas terras, às vezes para outras terras. Então a gente pode ver nitidamente, de forma bem evidente, né, a semelhança entre uma narrativa, né, que acontece, uma narrativa simbólica, uma narrativa mítica, né, e que o mito não é uma coisa ruim, não é uma coisa mentirosa, é uma coisa que extrapola o tempo. E é uma coisa que expande as possíveis interpretações e as possíveis aplicações hermenêuticas. Então a gente tem uma narrativa, né, do povo de Israel, não esse Israel que está aí, né, mas o Israel bíblico, os israelitas, os hebreus, que eram vários povos, né, que terminaram se constituindo posteriormente em vários povos, mas que originalmente eram povos que viviam naquela região ali, né, do Egito. E quando eu falo Egito, nós falamos todo o rio Nilo, né, que vem na região da subsaariana até aquela região perto do Oriente Médio. Então nós temos povos africanos, portanto, que viviam ali e são invadidos por conquistadores, por guerreiros conquistadores, né, que invadem a terra, tomam a terra, estupram, violentam, matam, roubam e sequestram os povos nativos e, além de escravizá-los em sua própria terra, também levam esses povos para cativos em outras terras, como foram feitos, por exemplo, a Babilônia, né? E povos como os assírios, os persas, né? Também os filisteus e vários outros povos que dominaram e invadiram esses povos e terminaram explorando e terminaram também escravizando esses povos. Por analogia, nós podemos ver extrema semelhança com o que aconteceu na África. De forma profética, nós poderíamos dizer que o que ocorreu lá veio acontecer novamente em África, quando povos estrangeiros, né, holandeses, ingleses, portugueses, né, franceses, invadem a África, roubam, violentam, expropriam,
fazem na sua própria terra escravos e sequestram e trazem como cativos para as colônias nas Américas, não só para as Américas, mas para suas próprias terras, mas também para as Américas. Então, nesse Novembro Negro, a primeira coisa que a gente percebe é essa semelhança, essa analogia, que é um recurso, que é um método apropriado e muito utilizado para a interpretação, para uma hermenêutica da Bíblia e também para uma hermenêutica aplicada, né? uma interpretação com aplicação. A gente tem uns teóricos que falam isso, eu não vou ficar aqui falando de teóricos, mas essa é uma corrente teórica onde a gente aplica, interpreta ao caso concreto. Né? Por analogia, eu pego um texto mítico e aplico ele no meu cotidiano, no meu presente, o tempo do passado, e aplico. Aí eu volto a dizer que quando eu estou falando mítico, não estou menosprezando, nem estou dizendo que é mentira, né? Não estou dizendo que é uma simples alegoria. Eu estou dizendo que é um recurso metodológico, é uma pedagogia mítica. Eu escrevi um texto que está sendo publicado esse ano sobre isso. Então, quando nós podemos utilizar essa pedagogia mítica para fazer essas analogias e essas interpretações comparativas por semelhança, né? E a semelhança, a comparação e a analogia é um método também científico. Aí a gente pode ver isso em várias áreas, nas ciências sociais, ciências humanas, ciências exatas. A analogia é um recurso para fazer isso. Nós podemos ver, né, e legitimar e evidenciar a forte semelhança e a forte aplicação da experiência africana com a escravidão e da experiência dos povos hebreus com a escravidão. O cativo também. E aí temos vários salmos, eu não vou colocar isso, mas se vocês forem ler na Bíblia salmos, vocês verão que há essa semelhança. Então, no novembro, a primeira coisa que a gente observa é isso. A segunda coisa que o novembro traz é que ele abre, né, ou ele antecede o mês de dezembro. Né? E no primeiro domingo de novembro, dezembro, nós temos o advento. O que é o advento? Né? Aquele que advia a esperança, né, de um redentor, de um salvador, de um herói, que não é o mesmo herói dos povos pagãos, mas é um redentor que é um pastor de ovelhas, que é manso, que dá vidas, que ao invés de matar como os guerreiros, salva as vidas. Um redentor que redime, que liberta os cativos, como o próprio Cristo fala lá no templo, quando ele fala que ele veio libertar os cativos. Então, esse Redentor e esse mês de dezembro tem uma ligação muito próxima ao mês de novembro, porque liga, né, faz uma relação entre a lembrança e a recordação e a memória do cativeiro, da escravidão, da opressão, da injustiça, da iniquidade, da perversidade, mas também abre e liga com o mês de dezembro, trazendo o mês da esperança, o mês da alegria, da chegada do Salvador, da chegada do Redentor. Então, o novembro e o advento estão em conexão na medida em que eles se ligam na memória dos cristãos, dos negros cristãos e dos negros, não cristãos também, porque o texto não pertence apenas ao cristianismo, é um texto da humanidade, a Bíblia é da humanidade, a experiência da humanidade, e principalmente dos africanos. Então é uma experiência, é uma lembrança, é uma memória que traz essa memória de cativo e escravidão, mas a esperança. Então nós podemos relacionar três aspectos aí: o cativeiro, a esperança e a libertação. Então dezembro e novembro se ligam. Estamos terminando o mês de novembro, né, comemorando a consciência nisso, a reflexão desse processo histórico, ao mesmo tempo que estamos começando dezembro, já com a esperança dessa salvação que, para o povo negro, já chegou de forma, digamos assim,
espiritual, simbólica, mas efetivamente ainda não. Efetivamente, continuamos esperando por justiça, continuamos esperando ainda pela paz, continuamos esperando pelo o retorno, né, ao estado de equilíbrio e de justiça. Lógico, né, que o Cristo já trouxe isso de maneira simbólica, espiritual, mas nós precisamos disso de maneira substancial, material, que é reinar a justiça, a paz e a equidade entre os povos e com a presença dos povos africanos. Bom, este foi uma livezinha rapidinha, só um teste, né, me pedindo para fazer uma fala sobre isso. Às 19h30 eu vou estar falando sobre negros e o mercado, brancos e negros no mundo do trabalho, né? Mas eu não vou estar aqui, vou estar eu vou estar no outro Instagram, né? E vocês podem me acompanhar lá. Isso só foi um teste para que a gente pudesse pensar, me deu vontade de falar e a gente vai pensando um pouco, certo? Beijo para todos que estão aí. Não se esqueçam de dar o like, de curtir, porque isso é importante, até para eu saber que a gente esteve aqui, porque não deu para eu olhar, porque eu estava concentrado nisso aqui. Então dá o like aí, dá uma mensagem, coloca aí para eu saber que você passou por aí e veio lembrar de mim, tá bom? Beijo no coração, queridas. Tchau. Eu vou tentar desligar aqui se eu conseguir. Olá, quem tá aí? Deixa eu ver aí. Mariana, pessoal de pedagogia da FACEMP, KN. Beijo para todos vocês, gente, né? Grande abraço, eu vou desligar aqui. Tchau.